Salve nação tricolor paulista, sejam bem-vindos ao canal SPFC Tricolor TV. Convido vocês a se inscreverem, aumentando assim a nossa família São Paulina e logo em seguida ativar o sino das notificações para ficarem por dentro de tudo que rola no nosso time querido. Peço também que deixem seu like, seu comentário e compartilhem o vídeo com geral. Vamos então às notícias de hoje. O lateral direito, Juanfran, pode estar perto de ir embora do São Paulo, já que o seu vínculo com o clube termina no final de fevereiro e não deve ser renovado. Um dos empecilhos para a permanência do atleta diz respeito ao seu alto salário, visto que na nova gestão presidida por Júlio Casares tem como uma das prioridades diminuir a folha salarial. A intenção do tricolor era mantê-lo no elenco, pois ele tem sido muito importante, principalmente para a parte defensiva da equipe. Todavia, apesar de ter 36 anos, Juanfran ainda tem mercado e pode conseguir opções financeiras mais vantajosas. Caso se confirme a sua saída, Igor Vinícius deve ser quem assume a lateral direita do São Paulo como titular. Até o final do Brasileirão, o lateral espanhol permanece e, aliás, deve estar entre os titulares no jogo contra o Atlético Paranaense, que acontece amanhã, dia 17, às 16 horas, na Arena da Baixada. Neste sábado, São Paulo teve acesso aos resultados dos exames para a Covid-19 realizados antes do jogo contra o Atlético Paranaense. O meio-campista Hernanes testou positivo para o novo coronavírus. Segundo o clube, o atleta está assintomático e já cumpre isolamento. O tricolor paulista tem sido um dos clubes com menor número de casos no Campeonato Brasileiro. Recentemente, o atacante Toró testou positivo e ainda em 2020, o volante Tietê. Mesmo assim, o clube não teve um surto da doença e segue firme na disputa do título nacional. Hernanes é desfalque certo para o São Paulo contra o Atlético Paranaense neste domingo, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Ainda líder, o tricolor viu os adversários se aproximarem após tropeços e precisa da vitória em Curitiba para evitar a possibilidade de ser ultrapassado pelo Internacional. O São Paulo, mais uma vez, não poderá contar com o atacante Luciano. Ainda em recuperação de uma lesão, o jogador nem sequer viajará para Curitiba, onde acontece o jogo de amanhã. Tietê deve ser o titular do ataque do São Paulo ao lado de Brenner. Luciano ficou fora das últimas 3 partidas do tricolor contra o Grêmio na Copa do Brasil e Bragantino e Santos no Brasileiro. Ele tem uma inflamação na perna ocasionada por um cisto de Baker, uma pequena bolsa que acumula um líquido na região do joelho. Neste sábado, o atacante correu em campo em atividade mais longa do que a realizada na sexta-feira. O clube avalia que ele tem evoluído bem, mas não o suficiente para voltar a atuar. Na última rodada contra o Santos, o técnico Fernando Diniz escolheu Pablo como substituto, mas ele teve atuação apagada. Antes, Vitor Bueno e Tietê já ocuparam o lugar de Luciano. Além deles, Diniz tem Paulinho Boia, Trellis, Gonzalo Carneiro, Rojas ou Rojas, como preferirem chamar, e Galeano no elenco. O São Paulo não conseguiu vencer os jogos em que não teve Luciano recentemente. Empatou em casa com o Grêmio, quando foi eliminado da Copa do Brasil, e perdeu para o Bragantino 4-2 e o Santos 1-0. A sequência de tropeços permitiu que a vantagem na liderança do Brasileiro, que já foi de 7 pontos, caísse para 3. O São Paulo tem 56 pontos, enquanto o Internacional vice-líder tem 53. Por outro lado, o zagueiro Bruno Alves, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição. Ele deve formar a zaga com Arboleda. Assim, o time provável para o jogo contra o Atlético tem Thiago Volpi, Juanfran,
Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes, Tietê e Brenner. Uma das preocupações do São Paulo para o jogo contra o Atlético Paranaense é em relação aos 9 jogadores pendurados, afinal o tricolor terá um confronto direto pela liderança do Brasileirão na rodada seguinte, quando enfrenta o Internacional no Morumbi. Os 9 jogadores pendurados são Arboleda, Reinaldo, Igor Vinícius, Juanfran, Léo, Gabriel Sara, Igor Gomes, Vitor Bueno e Pablo. O técnico Fernando Diniz também possui 2 cartões amarelos e, caso tome o terceiro, fica de fora do jogo contra o Internacional. O São Paulo tem uma dívida alta com Daniel Alves, principal nome do elenco tricolor e jogador mais bem remunerado do time. Ela gira em torno de 14 milhões nas contas do staff do Camisa 10, embora seja de aproximadamente 3 milhões na visão do clube. A informação é do jornalista da ESPN Brasil, Jorge Nicola, em seu blog no portal Yahoo, nesse sábado, dia 16. De acordo com Nicola, a diretoria entende que hoje são 3 milhões em aberto, quantia referente, entre outras coisas, ao adiantamento de 50% dos salários devidos ao jogador para 2021. Vale lembrar que na fase mais dura da quarentena, quando os clubes deram férias forçadas aos elencos, o São Paulo propôs o pagamento de metade dos vencimentos à vista e a outra metade a partir de março deste ano. Daniel Alves era contrário à ideia, mas aceitou. No entanto, uma fonte disse ao jornalista que o São Paulo atrasou pagamentos referentes a direitos de imagem, que representam a maior parte dos vencimentos do jogador. O salário de Daniel Alves é de 1,5 milhão, o segundo mais alto do Brasil, atrás apenas de Gabigol, do Flamengo. Dessa quantia, 500 mil em salário e 1 milhão direito de imagem. O problema é que o São Paulo não conseguiu parceiros para ajudar na quitação dessa parte maior. No ano passado, a DAZN chegou a encaminhar um acordo no qual o jogador se tornaria uma espécie de garoto propaganda da empresa. Mas a pandemia do novo coronavírus afetou e bastante a saúde financeira da empresa, que abriu mão do acerto e deixou o clube e atleta na mão. Nicola diz que, além da alta dívida, o São Paulo ainda tem mais 39 milhões a pagar para Daniel Alves até o fim do contrato. O vínculo dele vai até dia 31 de dezembro de 2022, ou seja, restam 26 meses de pagamento, incluindo o 13º salário deste e do próximo ano. Prefeitura e São Paulo negociam o uso do Morumbi para vacinação contra o Covid-19. Segundo informação divulgada pela CNN Brasil, a gestão municipal já iniciou negociações com o trio de ferro paulistano, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, para a utilização da Neoquímica Arena, Allianz Parque e Morumbi como postos satélites na imunização da população da cidade mais atingida pela pandemia no país. Os 3 estádios têm grande capacidade de armazenamento de insumos e de vacinas, além de áreas suficientes para atender a demanda sem causar aglomerações. Até o momento, ainda não está definido se será necessária a utilização de áreas dos estádios que possam impedir a realização dos jogos, como gramado, vestiários e sala de imprensa. Caso isso seja necessário, os clubes deverão procurar outro local para mandarem seus jogos, enquanto as autoridades de saúde utilizarem os estádios. Nos últimos dias, o presidente Júlio Casares enviou um ofício ao governador do estado de São Paulo, João Dória, PSDB, comunicando que o clube coloca o Morumbi e outras instalações, como o CT Barra Funda e o CFA Laudo Natel em Cotia, à disposição para a campanha de imunização se for necessário. Um dos poucos impasses restantes para a vacinação começar são os próprios imunizantes utilizados.
No próximo domingo, dia 17, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, deverá aprovar o uso emergência da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac, com 6 milhões de doses já disponíveis para distribuição, e também da vacina que será produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Universidade de Oxford, da Inglaterra, e pelo laboratório inglês AstraZeneca, vacina essa que 2 milhões de doses deverão chegar ao Brasil vindas da cidade indiana de Nova Delhi no início da próxima semana. E aí, soberanos, estão gostando das informações? Deixe sua preciosa opinião aí nos comentários. Aceito sugestões e críticas construtivas. Quero lembrar a vocês que o São Paulo tenta evitar neste domingo contra o Atlético Paranaense uma marca que só o Flamengo carrega numa campanha de título do Campeonato Brasileiro desde 2006, a de ter sofrido 3 derrotas consecutivas. E lembrar também que com o retorno de Bruno Alves, o treinador poderá escalar a formação que vinha mantendo uma regularidade defensiva para retomar a solidez, e são eles Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo e Luan. E dar os parabéns ao aniversariante do dia, o atacante Brenner, que completa 21 anos. Desejo muito mais gols a ele. Torcida tricolor, obrigada por me acompanhar até aqui. Essas foram as notícias de hoje, espero que tenham gostado, amigos são paulinos. Nos encontrem aqui no YouTube no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais!